E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre os Correios, porque a notícia é exatamente essa que vocês leram aí no título. A Câmara já aprovou o projeto que prevê a privatização dos Correios. E nesse vídeo eu vou te contar o que isso significa, quais são os próximos passos, o quão distante a gente tá da privatização dos Correios e também vou falar um pouquinho da minha opinião sobre toda essa história aí. Só antes de começar, eu queria deixar bem claro que a gente já gravou vários vídeos aqui no canal falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos da privatização dos Correios. Se você quiser assistir e entender um pouco mais desse assunto, eu vou deixar no card aqui em cima a playlist onde eu comento tudo sobre isso. E, enfim, vamos parar de enrolar e falar mais sobre essa notícia aqui, que eu pelo menos achei muito legal. A Câmara dos Deputados aprovou na tarde dessa quinta-feira, dia 5, o texto base que permite a exploração do setor de correspondências pela iniciativa privada, o primeiro passo para a privatização dos Correios. Após a aprovação na Câmara, o projeto segue ao Senado. O texto ainda prevê que os Correios mantenham o monopólio sobre serviços postais, cartas, cartões postais, telegramas e correspondências agrupadas por mais 5 anos. O contrato de concessão pode estipular um prazo ainda maior. Rafinha, eu não entendo de política, não entendo de legislação, o que isso tudo que você falou significa? Significa de uma forma bem básica, pessoal, que uma vez que a Câmara aprovou, o projeto segue para o Senado, ele pode não ser aprovado, né, pode ser vetado e aí o projeto vai por água abaixo, ele pode ser aprovado com algumas mudanças, aí o projeto vai voltar lá para a Câmara para eles analisarem essas mudanças, se for aprovado, o projeto volta novamente para o Senado, e aí se ele for aprovado por completo, ele vai para o Poder Executivo, que no caso é o presidente da República, né? E se o presidente aprovar diretamente, é dada continuidade ao projeto. Ele também pode aprovar, porém vetando algumas partes. Vou tentar dar um exemplo prático para vocês entenderem de uma forma bem simples. Imagina que esse projeto dos Correios, ele prevê a privatização, porém ele prevê que 20% das agências sejam fechadas. Aí quando o projeto chega no Senado, o Senado vai e exige uma mudança. Eles não querem 20% das agências fechadas, eles só querem 10%. O projeto vai voltar para a Câmara para eles aprovarem novamente esses 10%. Se aprovarem, o Senado mais uma vez vai analisar aquilo ali e aí o Senado aprovou. Show de bola, vai para o presidente. Só que aí o presidente olha e ele fala assim, não, 10% é muito. Eu quero que fechem só 3% das agências. O que vai acontecer? Aquele projeto, né, da privatização, ele é aprovado. Porém, essa parte, né, de 10%, que agora querem fazer virar 3%, essa parte especificamente volta para a Câmara. Aí a Câmara olha e fala assim, não, 3% tá ok. Então todo aquele projeto é aprovado. Porém, se a Câmara olha e fala assim, ah não, 3% é muito pouco, a gente exige que mantenham os 10%. Aí a Câmara derruba o veto, né? A Câmara e o Senado, no caso, derrubam um veto do presidente e aí o projeto é aprovado com aqueles 10% de antes. Deu para entender mais ou menos? Então as três partes meio que ficam ali brigando ou não, né, para aprovar aquele projeto de forma que agrade a todo mundo. Inclusive, essa questão de 10%, 20% que eu dei não existe no projeto, tá? Mas o texto base aprovado na Câmara, ele prevê a criação de uma tarifa social, que seria uma taxa feita para quem não terá condições de pagar pelo serviço postal. O relator do projeto diz que o reajuste das tarifas praticadas pelos Correios do Brasil terá periodicidade e índice estabelecidos pelo contrato de concessão. Ou seja, o que ele está dizendo nessa parte aqui? Ele está informando que uma vez que a privatização for concluída, né, ou for efetivada, os preços não vão simplesmente poder, no estalar de dedos, serem modificados de forma a agradar aquela concessão, entendeu? A taxa pode variar de acordo com a localização geográfica do cliente, considera o custo do serviço, a renda do usuário e eles preveem também uma possibilidade de revisão das tarifas com bases nos indicadores de qualidade do serviço, em um típico mecanismo de regulação de incentivos. Basicamente, o que eles estão dizendo? Imagina que a privatização é concluída, só que a empresa que pega o serviço, ela oferece um serviço de má qualidade. Se os indicadores de qualidade, né, forem baixos, se eles mostrarem que aquela empresa está executando mal o serviço, alguma mudança vai ser feita, né, para que ajustem os preços ou a velocidade das entregas ou alguma coisa assim. Agora, se por outro lado o serviço prestado for um serviço de qualidade, os incentivos fiscais serão maiores e por consequência o serviço ele vai só melhorar. Agora, uma coisa que não é tão legal é que o preço sobre as entregas das encomendas funcionará na modalidade de regime privado, o que significa que a empresa que comprar os Correios pode definir tanto os preços como as demais condições para a entrega.
Isso pode ser um problema, pessoal. Isso pode ser um problema porque eu não sei se a empresa que comprar os Correios vai querer manter preços baixos ou se o objetivo deles vai ser praticar preços abusivos. Claro que, como eu disse antes, né, a qualidade do serviço prestado vai influenciar diretamente nos preços praticados, né? E isso está previsto no projeto, né, da privatização. Ou seja, se o serviço for um serviço ruim e caro, ele não vai poder continuar daquela maneira. Algo precisará ser feito para ser modificado. Agora, se a empresa que comprar os Correios, digamos a Amazon, praticar preços bons, né, e obviamente conseguir entregar uma boa qualidade, ela vai poder sim regulamentar os preços e as condições das entregas. Outras coisas importantes do projeto, pessoal. O governo, ele quer que a privatização dos Correios aconteça em 100%, ou seja, eles não querem uma ideia que eu sou até a favor, que seria a SEM, né, a Sociedade de Economia Mista, como é o Banco do Brasil, por exemplo, mas eles não querem isso, eles querem que a empresa compre 100% dos Correios. E eles querem uma modalidade de leilão único, ou seja, apenas uma empresa seria a vencedora do leilão e esse leilão ocorreria em março de 2022. O projeto também prevê que a Anatel ficaria responsável pela regulamentação do setor postal e aí a empresa viraria a Anacom, né, que seria a Agência Nacional de Comunicação, e a empresa privada que adquirir os ativos dos Correios seria obrigada a manter o nome Correios do Brasil. Ou seja, como eu falei, se a Amazon comprasse, que na minha opinião seria muito legal, né? Pelo menos a princípio, a gente tem que analisar isso de uma forma muito calma, porque existem muitas variáveis, mas ela não poderia transformar o nome dos Correios em Correios da Amazon. Elas teriam que chamar de Correios do Brasil, manter o nome que já existe até então. Também existe, pessoal, uma ação no Supremo Tribunal Federal, onde a Associação de Profissionais dos Correios, que é a ADECAP, afirma que o projeto que viabiliza a compra é inconstitucional e traz graves riscos para os cidadãos e empresas brasileiras que podem se ver mais à frente reféns de um modelo de serviço postal mais oneroso e menos presente do que o atual. Esse projeto, pessoal, essa ação, na verdade, que é contra a privatização, ela prevê algumas bases, né, que são até relevantes, que seria, por exemplo, uma empresa que comprar os Correios não vai querer oferecer o serviço dos Correios, como ele acontece, numa cidade só com 3.800 habitantes, entendeu? Que eles vão querer fechar agências em cidades onde existe prejuízo, mesmo sabendo que esse prejuízo é muito pequeno. Só para você ter uma ideia, o Correios existe no Brasil inteiro. Ele está presente, eu acho que em 99,9% dos municípios do Brasil. Então tem muitos municípios aí com pouquíssimos habitantes, mas que possuem uma agência. E eles possuem pessoal, eles possuem modalidade de entrega de SEDEX, de PAC, aquilo tudo assim, que é o básico dos Correios. Eles entregam encomendas, obviamente, mas são agências que não dão lucro. E eles acham, né, pelo menos acreditam, que a privatização vai fazer com que essas agências sejam fechadas e com que muita gente seja mandada embora e tudo mais. Só que, cara, o projeto, ele prevê muita coisa relacionada a isso. E eu acho que a aprovação desse projeto da privatização, ele depende de muitas variáveis que envolvem justamente essas questões de fechar agências pequenas, de demitir muitos funcionários. Enfim, tem muita coisa envolvida. Então eu queria saber qual é a sua opinião sobre a privatização e o que você acha que vai acontecer aqui no Brasil. Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo só trazendo as opiniões de vocês aqui nos comentários. Enfim, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Valeu!